E bora de mais um resumo semanal por dentro da economia para você ficar sabendo de tudo que aconteceu com a nossa economia nos últimos 7 dias. Sextou, galera, e nada melhor do que fechar a semana sabendo das principais notícias que impactaram o mercado. Começando pela alta do Ibovespa, que bateu recorde atrás de recorde, inclusive chegou a bater 186 mil pontos. Para quem não sabe, o Ibovespa é um indicador que avalia, as ações das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores. Não significa que ele avalia as melhores empresas, e sim as mais negociadas. Ou seja, se as pessoas estão vendendo demais as ações da Magalu, tô dando um exemplo só, significa que essa empresa está sendo negociada, mas não significa necessariamente que ela é boa. Então, por isso, a gente está falando que o Ibovespa ele representa as empresas mais negociadas e não necessariamente as melhores. E a gente está vendo aí uma alta bastante relevante, alta histórica. E o que isso significa? Será que é porque o Brasil está tendo uma economia estável, finalmente? Ou será que isso não tem nada a ver com o governo atual? E sim, galera, isso não tem nada a ver com o nosso governo atual, não representa uma economia 100% estável. Mas o que fez, então, essa alta do Ibovespa e também de outras bolsas de valores de outros países emergentes baterem recordes foi o fato de investidores estrangeiros dos Estados Unidos estarem investindo em países emergentes. Isso acarreta, uma alta consequentemente. Ou seja, essa alta não é única exclusivamente da Bolsa Brasileira. Inclusive, tem investidores que acham que só porque a carteira está no verdinho, eu escolhi algumas ações aqui, fiz uma ótima escolha, porque agora minha carteira não sai do verdinho mais. Tá tendo uma alta, e daí você acha que é um gênio, só que na verdade não é. Todo mundo que tem ações em carteira, basicamente, viu aí uma alta significativa devido ao Ibovespa estar em alta por conta de fatores externos. Um outro fator relevante que também fez o Ibovespa subir durante essa semana, na quinta-feira o Ibovespa bateu 186 mil pontos. E o que aconteceu um dia antes? A reunião do Copom. E o Copom decidiu manter a taxa Selic na casa dos 15%, desde a última reunião que ele fez e que subiu e que mexeu nessa taxa. Isso foi em junho de 2025. De lá para cá, a taxa Selic sempre se manteve na casa dos 15%. E o que aconteceu depois dessa reunião que fez o Ibovespa subir na quinta-feira, um dia depois? O Banco Central indicou que vai haver um corte de juros na próxima reunião do Copom, dia 17 e 18 de março, que está previsto. Então, as pessoas, os investidores como um todo, as pessoas que já estão ligadas com as informações do mercado financeiro, começam a se movimentar, já pensam em mexer seus investimentos, pensam em fazer mais aportes. Tudo isso por quê? Com os juros altos, isso enfraquece a economia. Mas com a expectativa de corte de juros, as pessoas, o mercado como um todo, começa a ter uma expectativa maior, ou seja, começa a investir mais no mercado de capitais, começa a dar uma chance maior para as empresas. Isso os investidores que sabem o que estão fazendo, porque no momento em que a taxa Selic está alta, esse é o momento de comprar as empresas na bolsa, investir em renda variável no geral, porque você vai comprar de certa forma mais barato. Justamente porque quando a taxa Selic começar a cair, a bolsa de valores tende a se valorizar. Porque quanto menor os juros, mais favorável é para as empresas, no geral. E quanto maior os juros de um país, menos favorável é para a economia. Então você consegue entender que os juros num patamar de 15%, isso é péssimo para a economia. Mas quem é investidor e quem sabe aproveitar as oportunidades tanto com juros altos quanto com juros baixos, nesse momento agora, tá praticamente, comprando as empresas que estão com desconto. Se você já tem sua reserva de emergência, aí eu volto a dizer, se você tá querendo se arriscar um pouco mais, sabe o seu perfil de investidor, entende, a importância de investir em ações pensando a longo prazo, esse é o momento, caso você queira aproveitar, para investir em renda variável. Porque atualmente, a gente sabe que os juros altos vão deixar a bolsa de valores menos favorável, consequentemente você pode comprar com desconto, e depois que os juros começarem a cair, a bolsa, as empresas vão começar a se valorizar mais. Então a sua carteira também vai começar a se valorizar mais. O principal de tudo para você entender onde você deve investir o seu dinheiro é entender em qual momento você está. Porque se você quer investir em ações para aproveitar essa oportunidade, mas ainda não tem a reserva de emergência, não tem um porto seguro, não está no seu momento então de investir em ações. Eu já falei isso várias vezes nos vídeos, em vídeos anteriores que eu já gravei. Então eu espero que você
tenha consciência de entender isso. O intuito não é você investir de qualquer jeito para perder dinheiro e depois falar que investimentos não é para você, ou então falar que esse negócio não presta. Investir não é fazer day trade, não é apostar como se fosse no tigrinho. Você está investindo como um investidor sério de longo prazo. E nesse momento onde o Banco Central sinaliza um corte de juros, a gente tem uma expectativa maior de que a nossa bolsa vai começar a se valorizar, de que a economia vai começar a girar mais. Na verdade, uma coisa que você também precisa entender é que quando a taxa Selic começa a cair, a gente não sente as consequências disso de forma rápida. E sim depois de meses, uns 6 meses por aí, pra gente perceber a diferença, perceber que as pessoas estão querendo comprar mais, gastar mais dinheiro, porque, fica mais favorável, só que não mil maravilhas. Vou deixar o histórico da taxa Selic dos últimos 5 anos para você comparar também com o Ibovespa. Quando ela estava em alta, como que estava o Ibovespa? E você vai ver que estava justamente ao contrário. Taxa Selic alta e Ibovespa em queda. Taxa Selic menor e Ibovespa em alta. Vou aproveitar para responder a dúvida do Davi, um seguidor que me mandou mensagem dizendo: será mesmo que a taxa Selic vai começar a cair? E sim, eu acredito que sim. Não vou colocar minha mão no fogo também, porque a gente não pode prever o futuro. Só que a tendência é que sim, ela vai começar a cair, como o próprio Banco Central já disse nessa última reunião do dia 28. Então a gente espera que sim, e foi por isso também que o Ibovespa teve uma alta no dia seguinte. Mas agora hoje, sexta-feira, ele já vem operando em baixa, mas não uma queda a ponto de dizer que ele não está batendo recorde, porque ele continua sim batendo recordes devido a investimentos estrangeiros. Mas voltando à sua pergunta, acredito então que sim, a taxa Selic vai começar a cair. Para você ter ideia, ano passado estava previsto que a taxa Selic ia cair agora em janeiro, nessa reunião que teve. Só que como o próprio Galípolo já tinha avisado, não tem que ficar tentando acertar o momento certo de que a taxa Selic vai cair, de quando vai acontecer isso, porque como a gente pode ver, estava previsto de que ia cair em janeiro, não caiu, agora está previsto de que vai cair em março, aí vamos ver, Mas como o Banco Central indicou que vai haver um possível corte de juros, aí a gente pode ter uma esperança maior, uma expectativa maior, diferente da última vez, que Galípolo não deu expectativa de cortes nessa reunião que teve agora. Então, como ele não havia dito nada, indicado nada, e sim, ele disse pra gente não criar expectativas, aí a gente imaginou mesmo que não haveria um corte agora em janeiro. Porém, em março, a gente espera que sim, e também é insustentável para um país manter juros altos no mesmo nível por tanto tempo. Por isso que, querendo ou não, uma hora isso vai cair. Galera, uma coisa que você precisa entender: a partir do momento que você começa a investir, a tendência é que você invista pelo resto da sua vida. Então é muito importante você saber se comportar em momentos de alta como esse, momentos de baixa também. Não se desesperar, tanto para comprar quanto para vender. Se você estiver desesperado, querendo comprar coisas a qualquer custo, na emoção, só para não perder esse momento de alta, provavelmente você vai fazer coisa errada. Se você também não tiver no momento certo de comprar aquele ativo que vai começar a se valorizar, a gente cria expectativas, mas às vezes a gente se frustra ou então acaba perdendo por não fazer aquilo no nosso momento certo, e não no momento certo das outras pessoas. É claro que o ideal é a gente sempre comprar quando tá com desconto, só que nem tudo que tá com desconto é bom, e nem tudo que tá se valorizando também é bom, porque se a gente for pegar várias empresas que estão em alta e que também está com recomendação de compra por alguns bancos, que recomendam, nem todas elas vão fazer sentido para sua carteira, nem todas elas são um ótimo investimento. Por isso, não tem como você sempre querer alguma recomendação de alguém. Você mesmo precisa entender o seu momento, precisa entender o que você quer investir. O principal de tudo é você escolher os melhores setores para compor sua carteira, porque mesmo se você errar na escolha de uma única ação ali, você não vai ficar totalmente no prejuízo. E agora, pra gente finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre o Bitcoin e dólar, Bitcoin, vou falar rapidamente, tá fechando a semana com 6,30% de queda nesses últimos 5 dias. Ou seja, o Bitcoin vem mostrando cautela e nós investidores temos que entender que ele é um ativo de risco e não um ativo que a gente deve usar como garantia de algo, como segurança, e sim como uma reserva de valor. É uma característica do Bitcoin, Então, por um lado, podemos dizer que ele é sim reserva de valor, por mais que em momentos de crise, o Bitcoin também sofre. Porém, lá no futuro, se você está investindo em Bitcoin, só que não a grande maioria da sua carteira, apenas uma parte ali, de forma estratégica, tendo um risco calculado,
no máximo 5% da sua carteira investida em Bitcoin, você está apenas apostando em algo que pode dar muito certo. Então vale sim ter Bitcoin em carteira, é um ótimo ativo sim para gente que pensa a longo prazo, investidores buy and hold no caso. Galera, esse foi o vídeo então, eu espero que você tenha gostado. Eu trouxe mais resumo do que aconteceu com a nossa economia brasileira, né, trazendo mais pontos sobre o Bovespa, mostrando também a questão da taxa Selic. Então deixe aqui nos comentários se você tiver ficado com mais alguma dúvida. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!